Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém? A Bíblia nos diz que a soberba do homem o abaterá. Isso está escrito no livro de Provérbios, o capítulo 29 e o verso 23. A soberba do homem o abaterá, mas humilde de espírito obterá honra. Então, a soberba do homem o abaterá. Há quanto tempo, quantos mil anos, há mais de 2000 anos, essa palavra foi escrita. Significava dizer que desde sempre a soberba do homem, o orgulho humano, ele é presente, na vida de nós seres humanos. Mas hoje eu trago a meditação sobre este tema para nos instruir através da Bíblia Sagrada, que de nada vale, de nada nós levaremos quando nós agimos com orgulho, com soberba. Porque a Bíblia diz que a honra, como disse aqui no versículo, a honra da parte do Senhor será para os humildes que obterão honra da parte do Senhor. Porque a pessoa soberba, ela mesma, cheia do seu orgulho, ela quer se exaltar, ela quer se honrar. Mas a verdadeira honra, ela vem da parte do Senhor. É Deus que sabe honrar, É Deus que sabe exaltar uma pessoa quando há necessidade de assim ele fazer. Mas o certo é que da parte do Senhor tem honra para aqueles que são humildes. Então, muitas pessoas não compreendem isso, humilham as outras, querem ser mais do que as outras, pisam as outras, usando de soberba, muitas das vezes, porque tem mais possibilidades financeiras do que a outra, um cargo mais elevado do que o outro. Então, usam de soberba para pisar, muitas das vezes, e humilhar pessoas menos favorecidas. Mas a Bíblia fala que a honra do Senhor ela vem para as pessoas que são humildes. Então, vamos agir com humildade para receber do Senhor honra, da parte dele. Porque quando o Senhor nos honra, aí sim estamos num momento de privilégio. Porque Deus sabe honrar o homem. Mas Deus só nos honra quando nós agimos com humildade. Então, precisamos ser humildes, De nada nos vale tanto orgulho, tanta prepotência, tanta presunção. Se do mesmo pó nós viemos e ao mesmo pó nós todos vamos voltar, independente da nossa postura, da nossa posição social, financeira, do homem, a posição financeira do homem, nada o elevará, Porque somos todos iguais. Precisamos uns dos outros, precisamos entender que não somos maiores nem melhores do que ninguém por conta de qualquer coisa que tenhamos a mais do que outra pessoa. Isso não nos eleva em posição diante de Deus. O que nos eleva em posição de Deus é sermos humildes diante dele, agirmos com humildade com o nosso próximo, Porque é a este que Deus irá honrar, as pessoas humildes, pessoas que não usam dos seus cargos, das suas posições, dos seus bens, dos seus recursos financeiros para humilhar as outras, para agirem, de forma orgulhosamente, se achando maior ou melhor do que outra pessoa. Então, que venhamos aprender com essa palavra, Deixando toda a soberba, todo o orgulho, porque diante de Deus, isso é abominável, o homem usar de soberba e de orgulho. A lugar nenhum o levará, a não ser realmente a ruína, Porque a soberba, ela precede a ruína. Tem um versículo que também fala isso. Então, você pode analisar, assim, talvez você conheça algumas pessoas soberbas na sua vida e vá olhar a história dela. Sempre, quando alguém olhar para trás e for contar aquela história, você vai dizer, ali teve uma história de orgulho, de soberba, que infelizmente terminou assim, de forma triste, Mas eu quero dizer para você, para mim também, para nós, Quero dizer para nós que ainda há jeito, há solução de deixarmos o orgulho, que muitas das vezes nos impede de conseguir tantas bênçãos, tantas vitórias diante de Deus,
né? Porque Deus, ele gosta de pessoas humildes. Entendeu? Humildes não significa pobreza, não. Há tantos pobres que não são soberbos. Né? Pobres que eu digo financeiramente, pessoas menos favorecidas financeiramente, que também são muito orgulhosas, né? Não é só por posição financeira, não. É um orgulho de achar que você é o que pode, é o que é e que não falha, né? E que é o maioral. Mas a humildade, ela não significa pobreza. Ela significa um um estado da nossa alma onde nós reconhecemos que precisamos de Deus acima de tudo para vencermos e da ajuda também do nosso amigo, do nosso próximo que está junto conosco ali no nosso caminho, né? Que hoje ela pode estar numa posição menos privilegiada, menos privilegiado, mas amanhã, né, essa posição pode subir, o quadro pode mudar. Então, passe pelas pessoas, né, agindo sempre com humildade. O próprio Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele lavou os pés dos seus discípulos ali com muita humildade, né? Ele veio ensinar a sermos servos um dos outros, né? E houve um discípulo que disse: Mestre, os meus pés o Senhor não pode lavar, não precisa disso, né? E Jesus disse assim: Olha, se não me falha a memória, foi Pedro: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Jesus estava dizendo ali: olha, se eu não agir, tu não entender que eu estou agindo e posso agir com humildade contigo, então tu não tem negócio comigo, Pedro. Entende? Então, se o próprio Jesus ele lavou ali os pés dos seus discípulos, quer dizer que ele foi humilde, né? De coração. Não foi soberbo, porque ele poderia dizer: eu sou o Rei dos Reis, então vocês que têm que me servir. Mas ele veio para nos servir. Ele veio por amor a nós. E nós, quem somos nós? Nos achamos muitas vezes melhor um dos que os outros, né? Cheio de soberba, muitas das vezes, no coração, né? Colocando ali limites entre nós e entre pessoas menos favorecidas. Então, que nós possamos refletir nessa mensagem e deixarmos todo o orgulho, toda a soberba, porque de nada ela nos adiantará, a não ser para nos levar à ruína, porque tem honra da parte de Deus para todos aqueles que agirem com humildade uns com os outros aqui na terra. Então, deixemos o orgulho de lado, né, para seguir com a humildade que Deus nos ensinou através da sua palavra. Amém? Fica com essa reflexão em nome de Jesus.